cabe a recurso ordinário. E o trânsito em julgado só ocorrerá após a remessa ao tribunal. Uma questão aqui. O que se permite agora é que a autoridade coatora também interponha recurso, que data vênia é um absurdo. Ou seja, de novo, o que se enxerga é um mandado de segurança não sob a ótica do prejudicado, mas sob a ótica do Estado, da autoridade coatora. E a questão aqui é a seguinte: e o mandado de segurança em relação a ato jurisdicional? O TRT, a SDI no caso, acolhe o mandado de segurança. O juiz pode recorrer? Afinal de contas, a lei permite. Eu entendo que não. Não podemos esquecer que, na realidade, é um agravo travestido de mandado de segurança. E aquela decisão não vai atingir a órbita do juiz, e sim da parte. Então, não cabe recurso. Sobre o mandado de segurança coletivo, o importante é, a nova lei não criou um novo mandado de segurança. Na realidade, a jurisprudência já aplicava o mandado de segurança individual para as questões coletivas. O que ela veio a disciplinar. E disciplinou mal, né? Porque em alguns casos exigiu até a prévia oitiva. Sobre coisa julgada. No nosso caso, o mandado de segurança coletivo, ele vai tratar de direitos individuais homogêneos, não é isso? Por isso, eu acho que deve ser aplicado subsidiariamente o inciso 3º do artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte: apenas no caso de procedência do pedido, beneficia terceiros. Se for improcedência, não prejudica terceiros. Ou seja, não é porque o mandado de segurança coletivo foi julgado improcedente que se retira de cada um dos interessados o direito de propor o seu próprio mandado de segurança. As associações podem impetrar mandado de segurança? Eu não vejo também motivo por que não possam impetrar mandado de segurança. Por quê? O artigo 8º da data vênia não detém exclusividade. Porque as associações, por intermédio do artigo 5º da Constituição, inciso 21, podem propor o seu próprio mandado de segurança. Óbvio que vai ter que provar que o seu estatuto permite, e também é importante a cópia da ata da Assembleia que permitiu. Tem que ser temático. O silêncio do legislador impede que o Ministério Público do Trabalho proponha mandado de segurança. De fato, a lei não trata do assunto. Todavia, não podemos esquecer do que dispõe o artigo 127, 129 da Constituição Federal, artigo 6º da Lei Complementar 75, que prevê que o Ministério Público é a instituição permanente, essencial às funções jurisdicionais do Estado, incumbindo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Eu queria agradecer a atenção dos senhores, e o mandado de segurança tem como principal objetivo recolocar o Estado nos seus limites constitucionais e legais. Dada a importância desse tema, eu tenho certeza que o TRT de Campinas, que tem sido avançado em vários temas, como, por exemplo, dispensa coletiva, vai saber interpretar a lei do mandado de segurança não à luz, não sob o ponto de vista do coator, mas sob o ponto de vista do prejudicado. Ou seja, vai fazer cumprir a verdadeira cidadania. Muito obrigado. Queria cumprimentar o desembargador Samuel pelo brilhantismo da exposição e dizer para ele que, comentar, né, com os senhores, eu concordo inteiramente com essa questão de que não há a discricionariedade judicial na questão da apreciação da antecipação da tutela. E essa semana eu teria uma demonstração muito eloquente disso. E ele citou o exemplo se o juiz, o time dele perde. Meus amigos, desde domingo,
perdoe a emoção. Desde domingo eu estou sendo alvo dos olhares mais maliciosos, né, cruéis de muitas pessoas. Eu nunca recebi tanto cumprimento assim na minha vida como essa semana. Então, para mim, esse congresso foi até mais importante, além de tudo que eu aprendi, porque me ajuda a esquecer essa mágoa. Então, imagine se eu tivesse que dizer se alguém tem direito a uma antecipação da tutela, se fosse possível a discricionariedade. E se por acaso eu ainda soubesse que a parte ou o seu ilustre patrono torce para aquele time. Meus amigos, que prova mais eloquente que não cabe a discricionariedade. Uma outra coisa que o Samuel falou, que também acho interessante, a conversão do mandado de segurança, ela recoloca essa possibilidade de conversão do mandado de segurança reclamatório trabalhista. Eu acho muito interessante a ideia e acho que ela recoloca o processo dentro daquela instrumentalidade que é a que deve ser observada, que é aquela instrumentalidade sadia, né, do processo garantir o direito material, né, de a gente voltar a lembrar que o processo não existe por ele mesmo. Então eu acho muito interessante. E só mais um aspecto antes de passar as perguntas. Eu estava aqui, eu até comentei com o professor Maleno, imagina alguém que está tomando contato agora, né, com as questões do mandato de segurança, a pessoa vai perguntar, imagine, eu sou filho de português, eu posso fazer brincadeira. Ora pois, por que líquido e não sólido? Por que o direito é líquido e não sólido, né? A gente sabe da comparação, eu até conversei com o professor Maleno, né, da questão do, comparando lá com o título executivo, a liquidez, a certeza do título e tal. Mas se o mandato de segurança é uma outra ação especial, e o que tem que estar demonstrado é o fato, né, eu não sei se o sólido ficaria melhor. Agora, a abstração feita dessa questão do sólido líquido, como o Samuel disse, se a pessoa precisa de muitas páginas para demonstrar o seu direito, ele já nem líquido é, ele passa a ser gasoso. Né? Então, feitas essas observações, tem várias perguntas, não é possível a gente responder todas, porque a gente vai ficar entrando no outro painel e que todos querem ouvir também. Então eu vou pedir para o professor Malê, ele seleciona, tem duas perguntas, né, que eu já havia selecionado. Eu peço para o Samuel depois, o doutor Malê responde primeiro, o Samuel responde uma, o doutor Malê responde a outra, e as outras eu encaminho para quem fez e responde por e-mail, né, os nossos expositores. Então, por favor, professor Malê. A primeira pergunta é formulada pelo meu estimado amigo professor Manuel Jorge, que é procurador do trabalho, e diz o seguinte: cumprimentando e ao doutor Samuel Hugo pela excelência das exposições, gostaria de saber seu entendimento sobre a competência para julgamento do mandado de segurança contra ato praticado por procurador do trabalho, em virtude da redação dos artigos 109, 8 e 114.4 da Constituição Federal. Saudações cordiais. E o professor Manuel Jorge é tão gentil que mandou junto à Constituição, para que eu pudesse melhor me orientar na resposta que ele pede. Bom, eu diria que, em primeiro lugar, eu não entendo porque ele faz a pergunta, porque contra ato dele não cabe mandado de segurança, já que ele nunca pratica ato que viole direito líquido e certo de quem quer que seja. Mas, respondendo em tese, eu diria que não tenho dúvida quanto à competência da Justiça do Trabalho e não da Justiça Federal. É verdade que o artigo 109.8 diz caber aos juízes federais o julgamento dos mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal em geral. E o procurador do trabalho é a autoridade federal. E prossegue o dispositivo: excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Seria aparentemente a única exceção. Mas se nós confrontarmos com o 114.4, encontraremos: cabe à Justiça do Trabalho o julgamento dos mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição, quer dizer, a jurisdição da Justiça do Trabalho. Eu não tenho dúvida de que a competência material estabelecida no 114.4 prevalece sobre a regra do 109.8. E tanto é assim
Se nós afirmássemos o contrário, teríamos que voltar à ideia da competência da Justiça Federal, inclusive para os atos de auditores fiscais do trabalho, porque são, no fundo, autoridade federal. Mas já se pacificou a ideia de que a competência é mesmo da Justiça do Trabalho. Portanto, relativamente aos procuradores do trabalho, na minha opinião, a competência é também da Justiça do Trabalho. E não sei se esse problema se colocou ou não, mas logo após a emenda 114, chegou-se a discutir se seria do juízo de primeiro grau ou do tribunal. E eu não vejo previsão de foro por prerrogativa de função ou de competência especial para o tribunal. Portanto, a competência seria do juízo de primeiro grau, quer dizer, das varas do trabalho. Não sei se o professor Manuel Jorge concorda, mas essa é a minha opinião. Respondendo a pergunta aqui, é o seguinte: negar seguimento ao recurso de agravo contra a decisão que indeferiu liminar não seria negar vigência à lei federal, já que a emenda constitucional ampliou a competência? A ampliação da competência não muda o rol de recursos, ou seja, o rol de recursos continua sendo o rol trabalhista. Ou seja, não vejo qualquer negação de vigência, até porque, se eu entendo que é cabível novo mandado de segurança, eu não estou impedindo que aquela questão seja discutida. Há uma pergunta do Dr. Gustavo Brock. Qual o limite da coisa julgada material no mandado de segurança? A denegação com resolução do mérito impede a rediscussão em ação cuja natureza permita dilação probatória plena? Bom, essa pergunta toca talvez nos dois assuntos mais difíceis do ponto de vista teórico do mandado de segurança. Primeiro, o cabimento, a extensão do cabimento da medida, o conceito de direito líquido e certo, que o Dr. Samuel tão bem examinou, e o problema da coisa julgada no mandado de segurança. E nós vemos, às vezes, muitas confusões nessa matéria, porque se entende que o direito não é líquido e certo, e às vezes se denega a segurança, quando o caso seria de extinção sem julgamento do mérito por inadequação da via processual. No fundo, o problema está em definir exatamente o conteúdo deste pronunciamento. Se a decisão afirma a inexistência do direito, ela faz sim coisa julgada e impede a nova reivindicação, ainda que por uma ação que permita dilação probatória plena. Isso seria irrelevante. Vejam que aqui há inclusive o problema da correta identificação do polo passivo, porque embora as partes formalmente sejam diferentes, porque na ação de cognição ampla será o Estado ou a empresa pública ou o órgão público, no mandado de segurança é a autoridade coatora, mas isso não afeta a extensão da coisa julgada, que se liga à causa de pedir e ao pedido. Agora, se o pedido é indeferido porque se entendeu não haver demonstração da liquidez do direito, aí não há exame do mérito, logo, na ação de cognição ampla, não incidiria o óbice da coisa julgada. Mas esse problema, de fato, é bastante intrincado, em grande medida por culpa da lei, que tratou muito mal do assunto. A 1533, então, era pior ainda, que se referia à denegação da segurança não impedirá a reivindicação do direito pela via ordinária, e com isso criou uma enorme confusão em torno da definição da extensão da coisa julgada no mandado de segurança. Uma pergunta interessante aqui: qual seria o melhor procedimento a ser tomado pelo Poder Judiciário enquanto não houver projeto de lei que venha adequar a polêmica da Lei 12.016 às reais necessidades da tutela e direitos fundamentais do cidadão? Eu acho que nós não temos falta de legislação. A Lei 12.016 é suficiente. O que é importante para a defesa dos direitos fundamentais é a apreciação desses direitos fundamentais à luz da Constituição Federal, por intermédio da lente. Ou seja, na minha opinião, não precisa mudar a lei. A legislação é suficiente. O grande problema está em o juiz, o magistrado, ao apreciar os direitos fundamentais, se ele cair na armadilha da lei e examinar sob o ponto de vista do causador do dano, de fato, o direito não será apreciado. Mas se